Ô, Kleber, quem que tá Fala. chegando aqui para conversar conosco? Como conquistar mais eleitores? Agora Eu- sim. É hoje, hein? É Agora o hoje. YouTube vai. Agora o YouTube, ó, vai Vamos bombar. lá, espero que sim. Bom, vou apresentar aqui um grande amigo meu de. Vou falar os anos Já porque começou vai. a aumentar, É, viu? Né? Começou a aumentar o YouTube. Aumentou? Como é que é o ai, nome do livro dele? O nome do livro é Como Conquistar Mais Eleitores. Se você está aí na fila para, né, participar da próxima eleição, o assunto aqui agora vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Legal. Mas a gente recebe aqui o na prazer. verdade, não é como pedir voto. Não, não, não. Conquistar. Receber aqui com muito prazer, carinho, Marco Antônio Ponciano. Ele é fundador da MRC Sistemas, uma empresa desde 2024 que atua aí no ramo de software. Em 2009, 2015 conquistou o prêmio 2024? Não, 2004, né? 2009, 2004. A empresa falou A empresa. 2024. Ah, não, 2004. É, A empresa em 2009 e 2015 conquistou o prêmio MPE, não sei se é assim que depois você me corrija, Brasil, do Sebrae, como é, título de microempresa mais competitiva do estado de São Paulo no segmento de tecnologia da informação. Mas mais que isso, o Marco ele é um especialista em, entre outras coisas, tá? Vou fazer um resumo aqui. Ele é especialista em microexpressões faciais. Tá, fica esperto agora, hein, Felipe? Você também, João. Autista não tem muito essas coisas. Ah, vamos ver. Ó. Meio mórbido. Especialista em microexpressões faciais, análise da linguagem corporal. Ele é autor de vários livros, eu não anotei os livros, não vou, depois se você puder me lembrar. Mas ele está aqui hoje especialmente para falar sobre esse último livro dele. Ele é coach, enfim, né? O título do livro é Como Conquistar Mais Eleitores. E aqui embaixo está escrito assim, ó, o livro proibido. Olha só, hein? Livro proibido. O que decide uma eleição não está nas palavras. Então a gente vai bater um papo aqui com o Marco. Primeiramente, seja bem-vindo. Pode. e na verdade a ideia não é mostrar, a ideia da entrevista não é mostrar como conquistar mais eleitores. Isso que a gente vai tratar aqui agora. Porque eu também não sei exatamente. Mas a gente vai tratar aqui. Vamos ensinar, né, as pessoas a conquistar eleitores. Como que vai ser? Mas eu queria então que o. Quer um cafezinho? Então vamos lá. O que faltou falar de você? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, estar com a audiência de vocês, né, os ouvintes. Deixar já aberto aqui a perguntas, né? Fiquem à vontade para questionar. O título do livro é um pouco polêmico, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Faltou o Kleber citar aí que pós-graduado em psicanálise Isso, e isso. psicologia forense, né? E todos esses conhecimentos é que deram embasamento para poder estar construindo esse livro, né? Fazendo esse novo trabalho. E aí vamos lá. Pode ir. Fala. Só para contextualizar, você tem outros livros, você lembra assim para Sim, falar? são 4 livros, né? A Cartilha do Gestor Moderno, depois o livro Seis Fases da Libertação, Superando Perdas, Desvendando o Algoritmo do Mercado Livre para Vender Muito Mais, e agora, Como Conquistar Mais Eleitores, o livro proibido. E desses livros eu tive o prazer de fazer a revisão ortográfica desses Sim. anteriores ali. Então tem um dedinho meu lá. Meu Com nome aparece lá. Certeza. Foi peça fundamental aí para Ah. que o livro ficasse bem escrito. Não, tem Mas mais ele uma coisa. poderia ter trazido aqui pra gente esse livro do Gestor Moderno aí. Gostei desse Não, título aí. Mas Não vai assim, faltar oportunidade. Gostei Não. desse título. e o Marco também, eu tenho alguns livros também, né? Na área mais literária e tal. Tem um com a infantil, que é a Nuvenzinha, que o Marco que fez A revisão. A a ilustração, ilustração do livro. Né? Sim. Então a capa, toda a ilustração do livro infantil foi o Marco que fez. Então Muito tem bacana. muita história aí, né, Sim, Marco? Tem muita Mas o história. Marco Muitos é anos. especialista em microexpressões faciais. Esse é o tema O hoje. que são microexpressões faciais? Microexpressões faciais. É toda aquela expressão que ela é emitida pelo corpo, muitas vezes até sem que a gente perceba. Ela acontece dentro de 1/5 de segundo.
Então, assim, se você piscar, você perdeu a microexpressão. Por exemplo, na hora que eu falei, você acabou de fazer uma microexpressão de surpresa. Ai, 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 Se ai, você é hoje. voltar o vídeo, você vai conseguir perceber, mas ela é muito rápida, né? E isso acontece todo tempo. A gente está conversando e as microexpressões estão acontecendo, né? E é elas que vão dando sinais para a gente, né? Do que a pessoa, não que está pensando, mas o que ela está sentindo, né? E aí, com isso, a gente consegue pegar o contexto e as emoções que a pessoa está emitindo, né? E conseguir contextualizar, entender um pouquinho qual que é a real emoção, a real intenção da pessoa num discurso, por exemplo. A gente poderíamos ter conversado antes, trazer aqui, né, um recorte da sessão da Câmara, Pois é. né, para analisar a microexpressão do Eu acho que o vereador. Marco vai ter que voltar mais Às vezes aqui. um recorte até do próprio prefeito, até para a gente entender esse contexto que está acontecendo aqui em Pirassununga, E né? aí, assim, Se estão com raiva, com ódio, com... é porque, assim, Qual a animosidade que esse tá... trabalho a gente vê muito, né? Quando tem. Vamos pegar saindo do meio aqui político, né? Que é o foco aqui, mas sim do livro, né? Pelo menos. Mas a gente vê muito nas análises de crimes, né? Sim. Né? Análise de crimes famosos, que a pessoa vai lá nos programas de TV mesmo, ou no YouTube. Tem vários no YouTube. Agora, essa semana teve o. Do Henry, Henry. o menino que foi Isso aí. assassinado, né? E teve o fato lá do Paraná, do OVNI, que o influenciador viu, viu lá? O do OVNI eu não Não acompanhei. viu? E aí tem uma pessoa analisando se ele está falando. Assim, e aí Marco, só para entender, o delay, posso. Pode. Assim, ó. Não é questão de identificar mentira ou também é. Assim, como que é assim? Por que eu uso isso, na verdade, na prática? Na esse conhecimento? verdade, a análise de linguagem corporal e microexpressão facial, a gente não consegue identificar mentira, né? O que a gente diz a gente identifica incongruências, né? Então, por exemplo, eu não posso analisar só uma narrativa sem entender o contexto. Porque a narrativa fora do contexto, ela pode trazer um outro sinal. Só um minutinho. Vocês não estão olhando para ele por quê, delay? Porque eu tô vendo aqui as... Tá com a cabeça baixa? Porque eu não olho para as pessoas. Não, pode seguir. Então, assim, tudo vai do contexto, né? Então, um sinal isolado, uma microexpressão isolada, ela não quer dizer nada. Né? E também não dá para a gente saber o que a pessoa está pensando. Mas sim, todas essas pistas vão dar um indicativo de qual caminho a gente seguir na análise. Né? Por exemplo, você citou a questão de crimes, né? O caso do Henry, do assassinato do menino. A frase que inocentou a Monique foi... Eu estou até com a notícia aqui, porque eu achei interessante, porque bateu com o tema na hora que eu estava vindo para cá. Ah, tá. Uma das Até arrepiei perguntas... aqui, ó. Uma das perguntas que inocentou ela, a pergunta foi feita da seguinte forma. A omissão, eram 4 perguntas, e essa foi crucial. A omissão foi dolosa? Então, nessa pergunta, foi positivamente 4 contra 3 do júri. Ou seja, foi dolosa. Né? E aí, um dos advogados contestou isso, né, que não concordava com a frase, porque ela estava tendenciosa, e a frase mudou. A frase foi para... Simonique agiu com culpa nessa omissão. Aí os votos inverteram. Né? Porque assim, se a gente analisar, aí a gente já está falando de análise de discurso, que é uma outra vertente para esse tipo de análise. Né? Então, se a gente analisar, a omissão foi dolosa? Sim. Então, a omissão dela em relação ao fato causou o dolo, que foi a morte do filho. Né? Agora, se a gente analisar friamente, a outra frase Simonique agiu com culpa na omissão. Aí eu já não tenho como saber se ela agiu com culpa. Né? E aí mudou totalmente. Aí foi isso que fez com que ela foi inocentada. Né? E aí o caso, assim, inclusive vão recorrer, né? Por conta de uma Até possível dessa alteração. anulação. Exatamente. Então, assim... e tudo isso acontece também no meio político, no meio empresarial, né? O contexto das palavras, da linguagem corporal, as microexpressões faciais, né? Determinam muito para que lado que a conversa vai caminhar, para que lado que as pessoas vão tender a ter a impressão sobre você. Eu vou ler aqui
uma introduçãozinha aqui do livro, para entender e já entrar aqui na proposta do livro, para você explicar para a gente e responder, inclusive, a pergunta do Odilei aqui, que é a seguinte, ó, que fala o seguinte, ó, dirigindo-se ao leitor, né? Você se dedicou anos à sua comunidade, conhece cada rua, cada problema, cada necessidade real das pessoas que quer representar. Tem propostas concretas e um histórico de trabalho que fala por si. E mesmo assim, na última eleição, perdeu para aquele candidato. Aquele que todo mundo sabe que não vai fazer nada de útil, mas que voltou com uma votação confortável. E você ficou sem entender o que aconteceu. O que aconteceu tem nome, tem forma, tem explicação. Enquanto você preparava o conteúdo do seu discurso, o outro candidato dominava algo que você nunca aprendeu, a forma como o cérebro humano processa a comunicação. Como o eleitor forma a sua impressão nos primeiros minutos, como a postura, o olhar, o tom de voz e os gestos falam mais alto do que qualquer proposta. Não foi sorte, não foi dinheiro, foi comunicação. E comunicação se aprende. Prepare-se para descobrir o que estava faltando. E aí eu vou emendar, já aproveitando que eu fui lendo e fui lembrando da postura, de como que a pessoa se comporta diante do público, seja presencialmente, seja online, né, Marco? Qualquer. E a gente faz aqui nossos debates aqui, estávamos falando agora há pouco sobre questão municipal, prefeitura, câmara. Que vamos falar mais Vamos ainda falar durante mais. o programa. Mas nós tivemos aqui uma eleição, a última eleição, que foi uma surpresa, né, para todos. Uma votação aí que elegeu um candidato novo, que nunca, né, se teve nenhuma participação política. Curiosamente, o partido também chama novo, mas só para registrar. E o que se falou muito logo após a eleição, e até hoje a gente ouve, é que ele teve ele ganhou destaque e a eleição praticamente no debate da CIP, não foi? É isso, Adilei? Muito se fala isso. Se destacou ali pela forma como ele conduziu, respondeu ali e participou. Isso é realmente, não sei se você chegou, acho que eu te mandei até para você dar uma olhada, mas isso pode ter acontecido mesmo, o prefeito pode ter tido essa orientação ou não, é natural. O que você diz assim sobre um candidato, pegando isso como curiosidade nossa aqui, né, da cidade? Sim, com certeza. Isso é totalmente possível, né? E os candidatos, os que têm condições, né, de, vamos dizer, estar arcando com um investimento desse, tem assessores, né, que vão conduzindo como ele tem que se comportar, o que ele tem que falar, como ele mexe as mãos, que expressão que ele tem que ter, qual a entonação, que até isso também é analisado, né, pela audiência, pelos eleitores, mesmo sem que eles percebam, né? E eu olhei, inclusive, o link que você me passou e vi uma série de coisas que aconteceram ali no debate, né? Muitas a favor do atual prefeito e muitas em desfavor dos outros candidatos, né? Que se tivessem, por exemplo, com uma assessoria ali nesse sentido, não deixariam algumas coisas que aconteceram ali, não deixariam que acontecesse, né? Porque deixou os outros candidatos em desvantagem em relação ao prefeito. Mas Em desvantagem no sentido de expressão corporal. Isso, né? exatamente. Mas É só pra gente deixar claro, pra ninguém dizer assim, o prefeito teve algum favorecimento. Não é disso que se trata. Né? É que assim, tudo ali conspirou para que ele se destacasse mais. Né? Então, assim, estava com um discurso bem ensaiado, né? A posição dele não sei se é tribuna, púlpito, não sei como chama. Púlpito. No púlpito, favoreceu ele em relação aos outros, principalmente quando tinha uma abertura de câmera, né? Como os outros candidatos estavam se comportando, né? Influenciou negativamente, né? E aí, nesse ponto, ele se destacou, né? Até porque o cérebro tem algo interessante que ele faz uma média das coisas, né? Então, por exemplo, até para quem, assim, não é muito bonito,
se você tirar uma foto com várias pessoas bonitas, o cérebro tende a fazer uma média. Ixi. E aí já Então, melhora a sua então aparência. mudar a foto nossa. Fica A sossegado média- aí. a média Fica tá- tranquilo, fica Um, tranquilo. um não ajuda o outro Fica aqui, não. tranquilo que eu salvo vocês. Então Obrigado. isso acontece também com outros cenários, né? Quando uma pessoa tá muito diferente das outras, né? Ele se destaca, né? Das outras, e isso é nítido para... Mas isso que você está falando é uma coisa muito... Que o cérebro de quem está olhando, ouvindo, é muito rápido. Ele não tem consciência disso. É isso. Eu estou vendo, estou relacionando com você, conversando, e o meu cérebro está interpretando esses sinais sem mesmo que eu tenha consciência disso. Exatamente, a pessoa não sabe que ela está percebendo aquilo, né? Por isso que às vezes o eleitor, o candidato vai lá, está fazendo às vezes campanha de rua, né? E aí ele terminou de abordar ali um possível eleitor, o candidato sai e o eleitor fala assim, ó, algo nesse candidato Não me agradou. não me agradou, né? E às vezes foi esse comportamento. Por exemplo, tem um estudo que é a proxêmica, que é a distância que as pessoas ficam uma das outras, que dependendo da distância que o candidato fica da pessoa, ele acaba invadindo o espaço íntimo da pessoa. Só que a pessoa não tem essa percepção, né? Não sei se vocês perceberam aquelas pessoas que falam bem em cima da gente, e aí a pessoa está recuando, está vindo para trás, e a pessoa não se toca que está invadindo o espaço, né? E às vezes a pessoa até que afasta, ela não percebe também que está fazendo aquilo que está incomodando ela, mas é a reação natural da pessoa. Por quê? O espaço íntimo dela está sendo invadido. E ela não está percebendo conscientemente do que está acontecendo. E isso às vezes causa o aspecto tipo, ó, algo nesse candidato não me agradou. Um fator pode ser a própria invasão do espaço íntimo, além de outros sinais que a pessoa pode estar, o candidato, né, pode estar fazendo ali que está errado. O objetivo do livro... Quer falar do Não, ouvinte? Renata Ponciano. Minha Conhece? esposa, Ó, tá ouvindo aí? Tá ouvindo Um a gente? A esposa não pode nem esconder um sapato novo. Que tristeza! Eu não tinha entendido, Que mas agora eu tristeza. entendi. Que tristeza. Que que tristeza. para minha esposa, para minha filha Ana Laura, um grande beijo aí, né, que são minhas fãs de carteirinha aí, né? Ô, Marco, mas o objetivo do livro aqui não é ensinar, então, ninguém a enganar ninguém. Não é disfarçar, não porque o que eu entendo, como você fala aqui na introdução, a pessoa pode ter um grande potencial, boa vontade, mas por nervosismo, por alguma razão, por falta, ela não consegue se comunicar e vai perder, né? Pode acontecer, né? Vai para aquele que sabe dessas técnicas e ele muitas vezes não tem o conteúdo ou as soluções que aquele tem, mas ele perde para isso. É isso. Sim, com O objetivo certeza. aqui, então, não é... Em nenhum momento não, você aprendeu um manual para enganar as pessoas. Não é isso. Ou é? Na verdade, assim, ó, a sua percepção é a percepção que realmente é provocativa, que foi o que eu busquei quando eu coloquei esse título, né? Uhum. Então aí entrou um pouquinho de PNL, né? Programação neurolinguística, porque eu precisava fazer com que o livro chamasse atenção. Não, a primeira coisa que eu falei para você é isso, mas, pô, ô Odilei, o colega que lançou um livro aqui, mas vamos ensinar a pessoa... Então não é isso, né? Qual que é o grande Isso daí é uma objetivo técnica aqui? que chama clickbait. Né? Então você coloca algo que vai fazer com que a pessoa fale, eu quero ver isso aí, o que é isso aí? Né? Então o título do livro foi provocativo. Né? E por que é considerado livro proibido? Porque, primeiro que todo conhecimento ele é inerte. Né? Então se eu tiver uma receita de fazer uma bomba, ela pode ser zero de dano ou ela pode causar um dano grande. Né? Então, o conhecimento em si, ele é inerte, que é o caso do livro. Agora, ele pode cair em mãos erradas? Pode. Porém, no livro, ele explica que nem toda farsa, nem toda encenação, ela consegue se manter por um tempo muito grande. Porque existem os vazamentos, que a gente chama. Toda vez que o corpo, a pessoa tenta falar algo que o cérebro nosso não está concordando, ele tende a tentar ficar te corrigindo. Ó, peraí, cara, não é isso, tá errado. Né? Não é isso que você quer falar, não é isso que você quer expressar.
E aí é onde acontecem os vazamentos, que são as microexpressões, uma linguagem corporal diferente do que deveria acontecer, né? Isso é muito comum, às vezes a pessoa está fazendo algum relato, né? Ela tá tão tensa que acontece algo que chama shrug. Shrug é isso aqui, ó. Quem estiver vendo o vídeo, né? Ó, é essa tensãozinha do ombro. Então, eu tô falando algo, dou uma tensãozinha no ombro. Por quê? Eu tô tão tenso e preparando o meu discurso, e isso é pesado pro cérebro, que essa tensão, às vezes, ela escapa. Né? É incontrolável. É ou não? incontrolável, é incontrolável. Não tem como a pessoa... Ela consegue até durante um período ela fazer a maquiagem, mas em algum momento vai vazar, porque isso é muito complexo, né? Então, isso você percebe, às vezes em discurso, que a pessoa se perde na linha do tempo, ela vai explicar algo e ela, nem sempre, né? Mas às vezes ela gagueja de um jeito meio estranho e muda o contexto e tenta voltar. Aquilo é o cérebro brigando com ele, né? Tentando trazer a verdade e ele bloqueando. Né? Que é uma questão da espontaneidade e daquilo que, ao mesmo tempo, eu estou em milésimos de segundo pensando numa resposta ou em alguma coisa, então não dá para... É um lapso de segundo, né? Exatamente. Imagina um motor de um carro, né? Você está querendo correr na pista, só que você está em segunda marcha. Então você está acelerando e o negócio não vai. É isso que acontece. A violência, o ataque de fúria, pode ser um sinal de que a pessoa está um pouco perdida ali no personagem? Pode. A raiva, ela é uma das emoções, né, que podem se expressar no momento onde eu não sei mais para onde eu vou. Então eu vou explodir aqui, né? Mas existe até a falsa raiva, né? Onde existe um ciclo da raiva, né? A raiva ela vai crescendo e ela vai acontecendo. E existe aquela raiva ensaiada, que às vezes é um pico de raiva, a pessoa já volta ao normal, já faz o pico de raiva de novo. Então isso é uma raiva simulada, né? Porque a raiva ela vem criando o corpo, ela vai crescendo até a hora que a pessoa explode, né? Então tudo isso é analisável para você entender. Por exemplo, num debate, se você realmente atacou aquele adversário político ou se aquilo é uma encenação ou algo que você responde. Por exemplo, no debate lá eu percebi vários momentos, né? E aí quem quiser assistir o debate de novo vai conseguir perceber isso. Em vários momentos os candidatos eles começam a segurar uma respiração ofegante e com um sorriso no rosto. Ele não está sorrindo. Ele está ali tentando bufando. mascarar a emoção que ele está realmente, que está gerando uma ansiedade muito grande, né? Inclusive Desconta na mandíbula. Exatamente. Desconta na mandíbula. Exatamente. Então, existe uma musculatura aqui que é o masseter, que ela é bem visível. Quando a pessoa está com raiva, a gente percebe essa musculatura, ela se movimenta, ela começa a ficar mais rígida. Né? Então, são vários sinais que vão aparecendo. Agora, isso que você está falando, você está, como especialista, olhando e fazendo uma interpretação. Você tem um mapa ali, né? Você tem um guia, você consegue enxergar isso, né? Por anos de treino e tudo mais, certo? Aquela pessoa que não sabe fazer essa leitura, tecnicamente, olhando e anotando, esse aqui piscou, esse aqui levantou o ombro, certo? Isso você faz porque você é especialista. Aquela pessoa que não faz isso, o inconsciente dela capta isso e traz informação para ela sem ela saber. É isso? Sim. A melhor forma de explicar isso, assim. Sim, seria exatamente isso. Seria exatamente isso. Então a pessoa não percebe o que está acontecendo, mas o cérebro dela sabe o que está acontecendo. Interpreta. Ela não sabe explicar o que é. É aquela velha história assim, a primeira impressão que fica. Primeira impressão é isso. É a que fica, exatamente. Entendi. Posso perguntar? Vontade, eu tô achando que você tá até quieto demais. Ô Marco, eu queria perguntar uma coisa para você. Compreendi a respeito das técnicas e como elas funcionam e o que elas podem apresentar porque a gente tem ao receptor. No caso, considerando aí um outro perfil de ser humano, sociopatas, psicopatas, gente do meu time, elas se aplicam também? São outros métodos que são utilizados? Elas são... a condição dessas pessoas, ela é realizada uma análise de uma maneira
diferente. Por que que eu pergunto isso? Porque a gente percebe que algumas pessoas eles tendem a mentir com frequência e aquilo se torna uma coisa natural e você percebe que se tornou de praxe. Não tem nem mais vergonha de mentir. Então, diante dessas questões aí, a gente pode relacionar aí essas questões relacionadas aos psicopatas, aos sociopatas, e como as análises que vocês fazem dessa questão psicológica podem contribuir para a gente verificar se essas coisas realmente acontecem, se está mentindo, se não está mentindo, se realmente tá sofrendo, se aconteceu um fato, se é só discurso, se não é só discurso. E outra, acrescentando, de tanto falar aquela mentira passa a ser verdade para ela. Isso ajuda no Sim. disfarce, né? Vamos lá por partes. A questão da mentira repetida, né? Toda análise que deve ser feita, por exemplo, análise de um crime, quanto mais fresca a informação, maiores as chances de você conseguir captar o maior número de informações possíveis, né? Em relação a repetir os discursos, é aquela história, quanto mais você repete uma mentira, mais verdade ela vai se tornando para a pessoa, né? Porém, com as perguntas certas, você consegue quebrar esse ciclo e identificar realmente qual é a verdade, né? Por exemplo, o caso dos perfis de psicopatia, né? No perfil de psicopatia, ele já tem, vamos dizer, uma tendência natural a contar uma mentira num formato que pareça verdade, né? Porém, com as perguntas certas, você consegue detectar, inclusive, se é um psicopata, se é um sociopata, qual que é o perfil daquela pessoa, né? E muito disso entra também na que a gente chama de linha de base. É como a pessoa se comporta no natural dela, né? Então, através desse... Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que tem o costume de sempre cruzar os braços, né? E aquilo não quer dizer que ele está com a postura fechada, porque a linha de base dele, já naturalmente, ele é uma pessoa que fica com os braços cruzados, né? E só o braço cruzado não quer dizer nada também, né? Eu posso estar com o braço cruzado, mas ao mesmo tempo, olho os pés da pessoa estão apontando para mim. Eu posso perceber que ela está com o pescoço um pouco inclinado. Então, isso quer dizer atenção, né? Olha lá, aquele é atenção. Né? E não que ele está fechado. Hoje ele tá congelado, rapaz. Eu não sei se tá com frio. Engraçado quando eu vou fazer as palestras, nos treinamentos, na hora que eu começo a falar nisso, você só vê as pessoas já não sabem onde põe a mão, já não sabe. Fala, não, gente, pode relaxar. Eu te perguntei isso porque as pessoas costumam dizer que os autistas são frios. Eles não expressam com muita... Não é. E por consequência, a gente não demonstra tanto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Brasil fez gol. Todo mundo pula, todo mundo não sei o quê. Ótimo, gol. A gente expressa o amor de uma maneira completamente diferente dos típicos. Sim. Nós temos... As nossas expressões, a maneira que nós nos expressamos é muito diferente dos tipos da gente. De maneira geral, eu não sou um cara de... não. No dia a dia, são outras coisas que representam. E aí, a pergunta vai... É um pouco diferente quando são analisadas as expressões destes perfis? Aí é o que eu falei para você. É a linha de base. Como a pessoa já se comporta num cenário normal, onde ele não está sendo questionado de nada, no dia a dia dele, né? E muitas vezes isso até para a gente descobrir, a gente descobre com algumas perguntas básicas que não são ali dentro daquele questionamento, né? Então, por exemplo, existe um conceito que chama-se de pistas oculares, né? Então, todo mundo quando está pensando e está inventando algo, ela olha para um determinado lado, né? Então, assim, tem o lado que a gente consegue perceber se a pessoa está lembrando de uma imagem, se ela está lembrando de um som, se ela está
envolveu algo sentimental da pessoa, se ela está em diálogo interno, né? E existe outro lado, ela está inventando um som, ela está inventando uma imagem, ela está inventando um diálogo, né? Então, e aí como que descobre esse lado? Com algumas perguntas iniciais que você sabe a resposta real. Já mapeia, né? Você já mapeia, falou, eu já sei como que é a linha de base dessa pessoa. Né? Então, quando ela está inventando uma imagem, eu sei para que lado ela olha. Não, quando ela está realmente lembrando, por exemplo, onde que isso é utilizado. Eu estou investigando uma pessoa, estou fazendo uma entrevista ali com um possível, né, acusado de algum fato, enfim. Ou mesmo vamos facilitar. Entrevista de trabalho? Não, uma entrevista de trabalho Entrevista de também. trabalho, né? Menos grave, né? Isso, aí você faz algumas Ficando pesado o clima aqui. Os jovens agora, quando pesam o clima, eles fazem assim, ó. Ah, é? Então vamos aliviar aqui. Alivia. Então, assim, aí você faz algumas perguntas básicas que você já sabe a resposta, né? Onde a pessoa não iria mentir também, que são coisas básicas. E aí depois você começa a entrevista, que aí você começa a identificar, opa, aqui ele inventou uma história. Não, eu desenvolvia tal coisa na empresa, ajudei a empresa com tantos % de aumento de vendas. E aí você começa a identificar Você que sabe que eu realmente tô. Ele tá falando e eu tô lembrando aqui de um seriado que eu assisto muito e gosto muito, que é o Mentalista. o mentalista. E sim. é mais ou menos nessa linha. Exatamente. Nessa linha investigativa dele. Não sei se vocês Já já vi, assistiram, vi. mas é muito bacana. Exatamente. Então, ali tem um pouco de microexpressão, tem um pouco de linguagem corporal, Linguagem tem um corporal. pouco de leitura fria, que é o que os mágicos usam, né? Às vezes para descobrir as coisas, né? Na hora que está fazendo a performance ali, né? O mágico, ele usa muito a leitura fria. A leitura fria, o que é? Na verdade, é uma leitura de linguagem corporal e microexpressão facial. Né? E tem uma parte nesse seriado, num dos episódios, que a pessoa fala pra ele, você é vidente? Daí ele fala, não, eu não sou vidente, eu leio as pessoas. Muito Exatamente, bacana o que o exatamente. Marcos está fazendo A minha aqui. esposa fez eu ler um livro que... Não, ela me fez ler. Ela Fez, sim, leu, ela fez. Mandou você ler. Tá, entendi. O Não vem corpo disfarçando. fala. O corpo fala. É um Isso, clássico, né? Um clássico, é. Acho que é um dos primeiros, né? Não é, não? Foi um dos primeiros. Ou se não foi o primeiro. Marco, você é especialista, você domina, você conhece a técnica, você ensina, mas você também você também deixa escapar. Você não tem controle total. Sim, É natural. com certeza. A diferença é que por conhecer a Você técnica, minimiza. eu minimizo e eu percebo os momentos. Opa, aqui eu deixei Escapou. escapar, deixa eu consertar isso aqui. Entendi. Né? Então, é assim, hoje eu consigo perceber. Né? Então, assim, e isso é no dia a dia. Então, por exemplo, qualquer momento tô conversando e tô analisando, não tem jeito. Eu tô né? vendo, assim, que eu já conheço há algum tempo, a gente conversa sobre isso há algum tempo, e eu tô observando bem você agora, várias vezes você tem o olhar seu vai para um lado. Eu não sei. Sim. Porque sim. isso é quase incontrolável, né? Sim, quero dizer, sim. Né? Então, É, sim, por isso mais eu tô que... buscando informações, Aham, né? entendi. Então, assim, inclusive quando eu comecei a aprender a técnica de pistas oculares, eu falei, caramba, eu acho que eu devo ser psicopata, alguma coisa assim, porque o meu olhar, ele é justamente ao contrário. Então, eu olho para o lugar que inventa, né? Que cria. E aí, É um padrão aí eu falei, seu. deixa eu estudar isso aqui, né? Deixa eu ver se eu sou normal. E aí eu comecei a estudar, e aí... Já chegou a alguma conclusão? Eu cheguei. Ah, então tá bom. E aí eu comecei a entender que, assim, ó, existe um padrão, mas ele pode mudar de lado entre as pessoas. Então, assim, por exemplo, o olhar de criação é nesse sentido aqui, ó. Né? É direita, diagonal, superior. Aí eu estou criando, né? E aí quando eu estou buscando realmente na memória, uma memória visual seria esquerda, diagonal, superior. E o meu é justamente ao contrário. Então, tudo que eu lembro, eu olho para a direita, diagonal, superior. E né? isso você, quando vai conversar com alguém, você identifica, como você falou no primeiro mapeamento, de entender aí eu algumas entendo, perguntas-chave. Essa pessoa entendi. pode ser invertida. Né? Outra Entendi. coisa, vídeo da internet. Eu preciso entender se aquele vídeo pode estar espelhado. Se ele está espelhado, muda verdade. totalmente a análise. Né? Verdade. E às vezes a pergunta-chave para aquele vídeo não foi feita, que seria a linha de base. Então eu não sei a linha de base. Aí como que eu posso julgar se aquele é o lado que ele atendeu ou não? Né? Nossa, eu quero um livro desse, eu vou levar para minha esposa, depois ela lê e vai falar para mim ler. Porque eu vou ficar fissurado nisso. A gente tem uns hiperfocos. Mas tem mais pergunta aqui sobre o livro.
Mas antes eu quero dar um recadinho aqui, Odilei. Graduado em psicanálise e psicologia forense. Nossa, deve ser muito da hora fazer psicologia forense. Eu acho muito, muito bacana. Mas aí a pergunta também, onde está a honestidade? Se a pessoa tem a possibilidade dela treinar a ponto de ela poder, já foi até falado isso, mas dela mentir de um certo ponto que aquela mentira convença todo mundo que aquilo é uma verdade? Pode sim, é possível, né? Totalmente possível e acontece muito, né? Principalmente no meio político, né? Porém, o discurso ao longo do tempo ele não perdura, né? Ele não consegue sustentar essa mentira por muito tempo. É possível conquistar mais eleitores só dizendo assim, vou resolver o problema da falta de funcionário das unidades escolares, Marco? Na verdade é assim, ó, existe um conceito até que eu coloco no livro, né? Que não é simplesmente falar que eu vou resolver, né? Porque isso todo mundo fala, né? Então existe uma rotina para você transmitir isso para o eleitor, né? Que é primeiro relatar o problema, depois relatar o que já tentaram, terceiro, o porquê o que tentaram não funcionou, e aí você vem com a solução, né? Porque aí você contextualizou tudo e o cérebro ele gosta muito de entender coisas racionais, o que faz sentido. Então, simplesmente você falar assim, ó, vou resolver, você não deu uma solução, né? E a partir do momento que você vem nesse ciclo que eu expliquei, você traz para o cérebro do eleitor que, olha, ele conhece o problema, ele sabe o que não funcionou, sabe o porquê não funcionou, então, consequentemente, ele vai saber resolver. Ô, Marco, tem uma questão no meio político aqui, que é o tema do livro, que no caso o candidato já sai com uma desvantagem, né? Pelo histórico político, né? De más intenções, enfim, de maus políticos, né? Sai com uma desvantagem. Então a comunicação tem que ser bem realmente bem feita, bem trabalhada para superar, né? Você já sai do menos 2, menos 3, sei lá, não é isso? E o grande objetivo de escrever esse livro, Marco, e do trabalho que você tem feito, que não fica só no livro, né? Você tem consultorias, enfim. O grande objetivo seu. Antes do Marcos responder, ó, a Maria Elisa Fonseca, ela manda aqui, ó, muito legal esse assunto. Tenho estudado muito sobre isso, como psicóloga e curiosa que sou. Curiosa essa moça, viu? É, bem curiosa. Bom, a questão da desvantagem. Sim, não adianta simplesmente também o candidato ele tentar virar a chave, né? Ó, eu fui um mau gestor durante todo esse período e de repente eu apresento todas essas técnicas e me apresento com uma roupagem nova, né? Isso não funciona. Então, a eleição ela começa antes mesmo da eleição. É uma preparação. Então, não adianta também o candidato cair de paraquedas e falar assim, agora eu vou ser um candidato. E aí começa a ler o livro, se prepara. Não, existe uma preparação que vem antes da campanha, né? Então, quem tem a intenção não deve comprar o livro e deixar para aplicar no dia, na véspera da eleição, né? Viu? Pegando o que você está falando agora e pegando como exemplo o nosso relato aqui municipal, nós comentamos sobre a mudança, a última eleição, o prefeito atual ele faz isso, né? Ele fala, né, que ele se preparou, ele teve quando pensou na possibilidade de se envolver com a política, ele dedicou um tempo para se preparar. Então houve essa preparação, né, na verdade. Sim, isso é Ô, Marco, e o grande objetivo seu com isso é revelar o que para quem que ganha com isso, quem foi eleito vai ganhar e tudo certo, ou quem ganha no final das contas com um bom político, assim, uma pessoa o principal objetivo do livro foi deixar a briga, a disputa política, ela mais equilibrada, né? Por quê? Para ter os conhecimentos que tem no livro, só se você tiver um bom marqueteiro, pagar uma assessoria, né? Assim como eu já assessorei outros candidatos, mas isso tem investimento, né? Que nem todo candidato, que muitas vezes tem boas intenções, né?
E aí eu costumo até chamar no livro do candidato invisível, né, que é aquele que conhece todos os problemas da cidade, sabe como resolver, tem realmente boas intenções, mas ele não consegue passar isso para o eleitor, né? E aí ele fica em desvantagem, porque ele não consegue investir numa assessoria de marketing, uma assessoria de comunicação não verbal, e aí ele fica ali com todo o conhecimento, ele poderia ajudar a cidade e não consegue, né? Então o objetivo desse livro é deixar as coisas um pouco mais equilibradas, né? E trazer um pouco de conhecimento para esse candidato, para que ele consiga disputar com não uma certa vantagem, mas pelo menos um equilíbrio em relação a esses que ganham a eleição com base no aporte financeiro. E aí quem ganha com políticos bem intencionados que conseguem superar essa dificuldade, quem ganha é a comunidade. Pessoas bem intencionadas chegando onde desejam. Com certeza. Teoricamente seria isso. Com certeza. Esse é o objetivo, né? Então, assim, trazer uma disputa equilibrada para que a gente possa ter uma nova política, né? E não só um partido novo, né? Viu? Mas uma nova política. E quando a pessoa, então, agora ela é o vereador, ela é o prefeito, enfim, ela chegou o deputado, enfim, ela chegou no objetivo. Não se trata apenas da eleição, né? Porque a conquista do eleitor continua sempre, né? Com o seu dia a dia, com o jeito que você se relaciona com as pessoas, na própria gestão, não é isso? Sim. Você continua aplicando isso no sentido de melhorar a sua comunicação e ver se eu estou falando besteira. Que eu falo muitas às vezes, tá? Então me corrija se eu estou falando muita besteira. Mas assim, você eu tendo domínio disso, para conseguir me comunicar melhor e conseguir ler das pessoas o retorno que elas estão dando com os sinais, me ajuda a ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. É isso? Sim, ou não? Com certeza. A campanha ela tem o antes, o durante e o depois, né? Então, quando a gente falou lá no começo de congruência, né? Nós estamos falando disso. Então, não adianta eu fazer uma boa campanha, eu ir bem num debate e depois, quando eu ganho, eu apresento um outro resultado que é totalmente diferente daquilo que eu mostrei para a população. Que pode acontecer. Com certeza. A pessoa vai bem na campanha, depois da campanha, não é a mesma pessoa, parece que é diferente. Sim, com certeza. Acontece. Aí é onde eu coloco a situação. É que o treinamento, se ele vamos dizer, entre aspas, uma máscara para mim ganhar a eleição, ela não se sustenta no depois. Porque eu não vou conseguir manter aquele desenho, aquela farsa, né, aquela encenação durante todo o processo da minha gestão, né? Então, e existem técnicas para você tratar isso. Não é enganar, mas sim fazer com que o seu sentimento interno consiga vir realmente para fora com as expressões, né? Então, assim, quando isso tudo vamos dizer, é um cenário, é uma encenação, ela não vai se sustentar depois que ganhar a eleição. E aí a máscara cai. Muito. Eles não cantam assim, não. Não, lógico que não. Eles não lógico cantam que assim. não. Faz uma voz de outra Daniel assim, aí, ô. Eu não posso exigir que o Lucas e o Luan cante na mesma qualidade que eu. Faz uma leitura. Faz uma leitura ali, ó, por favor. Ele tem convicção. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Olha que coisa mais linda. Se quiser adquirir o Como Conquistar Mais Eleitores, como que faz? Através do site da editora, clubedeautores.com.br, e é só buscar pelo nome do livro. Simples assim. Simples assim. Então, Como Conquistar Mais Eleitores, tem nas outras plataformas também, Amazon? Tem na Amazon, tem no Google Livros, está disponível em todas as Então é só plataformas. pesquisar Como Conquistar Mais Eleitores, Marco Antônio Ponciano, e adquirir o livro que, pelo que eu entendi, não é direcionado apenas para políticos, mas para apreciadores da política, né, até da psicologia, de certa forma. Sim, com certeza. A técnica que tem aí, no livro, ela está contextualizada na política, mas ela serve para qualquer situação, na verdade. Então é isso.
Depois a gente vai pegar esse vídeo aqui do YouTube e pedir para ele fazer uma análise geral aí. E quando você falou aquilo lá, você tava falando o que era mesmo, ou não? Não, Ele vai ver que eu sou um zoeiro eterno. não Tá coçando a cabeça aí? É um sinal esse negócio de coçar a cabeça. Alguma coisa tá acontecendo aí dentro da cabeça. Piolho. não analisa nada, não. Ó, Eu tô coçando a orelha aqui, não sei porquê, mas alguma coisa quer dizer. Marcos, obrigado pela participação. Espero que você venha mais vezes aqui, né, pra gente poder falar desse assunto muito bacana. Eu gostei muito do tema. Eu acho que pode ter aqui, assim, participações bem específicas Bem para específicas. tal assunto. Não sei, vamos conversar. Vamos conversar, mas obrigado pela... Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes, né? E espero voltar mais vezes. Maravilha, obrigado, Marco. Marco é um grande amigo, então é sempre bom estar perto dele. Sempre aprende alguma coisinha com ele, sabia? Muito legal.